Olá, turma, boa tarde. Faremos a correção da nossa atividade realizada no dia 10 de agosto de 2020, com o seguinte conteúdo: raiz enésima de um número real. Eu sou o professor Mariano e vamos para mais uma aula. O que é raiz enésima de um número real? Definição: é uma raiz de índice n que pode assumir qualquer valor onde n é maior que 1. Ou seja, temos aqui a situação: raiz enésima de A. Esse enésima quer dizer que o n ele pode assumir qualquer valor a partir de 2, né? Porque é maior que 1. E assim a gente origina as situações das raízes que nós já conhecemos, que é a raiz quadrada, a raiz cúbica e assim sucessivamente. N indica o índice, como eu disse, ele pode assumir valores maiores que 1. E A é o nosso radicando, certo? Que vai ser o valor que a gente vai operar dependendo do índice, certo? Então vamos lá, nós temos os exemplos. Raiz quadrada de 9. Note que a raiz quadrada de 9, o índice não aparece. Quando o índice não aparecer, eu sei que ali tem uma raiz quadrada. E assim sucessivamente. Vamos lá, raiz cúbica de 8. Raiz elevada à quarta potência de 16. Ou raiz de 1024, raiz décima de 1024 e assim sucessivamente. Elementos de uma raiz enésima. Temos aqui o índice, que no caso aí é representado por 3. O radicando, representado por 125, no qual a gente vai operar com o valor do índice. E a raiz ela vai ser o resultado. E o radical, que o radical ele é esse símbolo que é para a gente entender que ele representa uma raiz, uma operação de radiciação, certo? Vamos lá. Então, nós temos aqui raiz quadrada. Note que o 2 ele está aparecendo só para a gente entender que ele está ali. Mas ele na situação não aparece porque a gente sabe que é uma raiz quadrada. E a gente como é que efetua a leitura? Raiz quadrada de A. Próximo. Raiz cúbica de A, ó, o índice 3. Raiz quarta de A, índice 4. Raiz quinta de A, índice 5. Correção dos exercícios. Com base nessas situações, a gente vai corrigir os exercícios que foram passados no dia 10, certo? Temos aqui. Quais dos números a seguir tem raiz quadrada definido no conjunto do R? Esse R é o conjunto dos reais, que ele abrange os números naturais, inteiros, racionais e irracionais, ou seja, são todos os números, certo? Vamos lá. A. Raiz de 36. A gente sabe que a raiz quadrada de 36 é 6, pois 6 vezes 6 é 36. Então, está definido nos reais. B. Raiz quadrada de menos 64. Nós sabemos que a raiz quadrada de qualquer número negativo não existe. Então, não se define em reais. Ou seja, não faz parte do conjunto dos reais. Raiz quadrada de menos 81. Similar à situação do B. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, não se define nos reais. Próximo. Raiz quadrada de 144. 12, pois 12 vezes 12 é igual a 144, ou seja, então ela está definida nos reais. Raiz quadrada de 10. A raiz quadrada de 10 é aproximadamente 3,16 ou pouco mais disso. Então, eu aproximei o valor aí, é 3,16. Possui um resultado, o resultado decimal está dentro do conjunto dos reais, então ele está definido sim no conjunto dos reais. Não confundam com raiz definida no conjunto dos reais com raiz exata, certo? A raiz exata é como tem aí no item A e no item D, deu um valor exato. No item E deu um valor decimal, porém está dentro dos conjuntos reais. F. Raiz quadrada de menos 4. A gente já sabe que raiz quadrada de número negativo não existe, então não se define no conjunto dos reais. G. Raiz quadrada de 100. Temos 10, pois 10 vezes 10 dá igual a 100. Raiz quadrada de menos 9 não se define nos reais por ser um número negativo. E por último, raiz quadrada de 25, que é igual a 5, pois 5 vezes 5 é igual a 25.
Então, como solução, nós temos quem? Nossa solução. Quais dos números a seguir tem raiz quadrada definida no conjunto dos reais? A, 36, D, 144, E, 10, G, 100 e I, 25. Próxima questão. Quando A é igual a 10, B é igual a 21, C é igual a 0, a expressão a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 que multiplica A que multiplica C é definida no conjunto dos reais? Qual é o valor dessa expressão? Ora, a gente vai fazer o seguinte. Nós temos aí uma expressão algébrica. Nós vamos pegar os valores que a questão nos deu e substituir em cada letrinha, certo? Então, vamos lá. Temos aqui B ao quadrado. Quem que vai ser o B? 21. Então, onde tiver B, eu vou colocar 21. Temos aqui o A e o C. Onde tiver A, eu vou colocar 10. Onde tiver C, eu vou colocar 8. Lembrando que quando esses números e letras estão juntos, indicam uma multiplicação. Se eu tenho aí 4AC, determina que é 4 vezes A vezes C. Então, vamos lá, substituindo. B ao quadrado é igual a 21 ao quadrado, menos 4, que já está na situação, vezes 10, que é o valor de A, vezes 8, que é o valor de C. Então, a gente vai resolver tudo internamente na raiz. Vamos lá. Raiz quadrada de 21 ao quadrado é igual a 21 vezes 21, que é igual a 441, certo? Menos 4 vezes 10 vezes 8 dá 320. Então, antes de tirar a raiz, a gente precisa resolver essa subtração. Então, 441 menos 320 é igual a 121. E a raiz quadrada de 121 é igual a 11. Então, nossa solução ela está definida dentro do conjunto dos reais. Porque o meu resultado é o quê? 11. Próxima questão. Quarta questão. Verifique se a expressão x ao quadrado menos y ao quadrado é definida no conjunto dos reais, quando x é igual a 13 e y é igual a menos 12. Vai ser similar à situação do 3. Certo? A questão 3. A gente vai substituir esses valores, certo? Então, vamos lá. Só uma atençãozinha, porque não saiu na questão aqui, na hora que eu copiei. Essa expressão x ao quadrado menos y ao quadrado, ela está dentro de uma raiz, certo? Mas a gente pode notar aqui que na solução ela já está dentro da raiz. Então, não haverá prejuízo na hora da resolução. Então, vamos lá. Primeiro eu peguei a expressão, em seguida eu vou substituir os seus valores. X igual a 13 e y igual a menos 12. Então, vamos lá. X ao quadrado é igual a 13 elevado ao quadrado, menos, que já está na situação, parênteses, menos 12. Y é igual a menos 12. Então, a gente tem que colocar em parênteses, por quê? Porque o y está ao quadrado. Então, todo o valor de y, incluindo o sinal, também estará elevado ao quadrado. Vamos lá. 13 ao quadrado é 13 vezes 13, que é igual ao quê? 169. Menos raiz quadrada, ou melhor, menos 12 elevado ao quadrado é menos 12 vezes menos 12. Então, eu sei que 12 vezes 12, 144. E os sinais também têm que ser multiplicados. Então, menos vezes menos é igual a mais. Ok? Mariana, esse menos vezes menos, tu multiplicou com o sinal central dali da questão? Não. Note que menos 12 ao quadrado é igual a menos 12 vezes menos 12. Então, eu tenho aí 2 menos. Então, vou multiplicar esses menos, tá certo? E resolvendo 169 menos 144, eu vou ter 25. E a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, sim, ela é definida nos conjuntos dos reais. Por fim, a gente finaliza essa correção. Não esqueçam de registrar esses cálculos, tá certo? Porque muitos me entregam a atividade até com o resultado, com a resposta correta, mas sem cálculo. Então, subentendo que vocês estão realizando a atividade utilizando os dados dos livros ou utilizando calculadora, é importante que vocês demonstrem o cálculo. Não esqueçam de enviar essa correção através das fotos, tá certo? No meu privado. Então, fica até a próxima. A gente vai fazer outras atividades a partir dessa ferramenta, certo? Forte abraço e até mais.